Fala meus alunos, como é que vocês estão? Tudo certo? Instrutor Odrey Júnior trazendo mais um vídeo para vocês e hoje vou estar trazendo para vocês uma aula completa de legislação de trânsito, parte 5. Sim, galera, já tem 4 vídeos aqui no canal falando dessa série que eu estou trazendo aqui para vocês de aula completa de legislação de trânsito. Só lembrando, galera, que 40% da sua prova vai ser legislação de trânsito, então não preciso nem falar que essa matéria vai ser muito importante para a sua aprovação. Então, sem mais enrolações, pega a sua xícara de café e bora pro vídeo. Então vamos começar, galera, sem mais enrolações, a nossa aula completa de legislação. Antes de começar, comenta aqui embaixo para mim de que cidade você está assistindo, para a gente saber até onde que o nosso vídeo está chegando. Agora sim, vamos lá, sem mais enrolações, começar a nossa aula. Bora? Vamos lá, galera. Essa aula 5 vai ser uma aula muito importante. As matérias que tá nessa aula é uma das matérias mais cobradas, então fica até o final do vídeo, porque a gente já vamos começar falando pedrada. Já vamos começar falando de infrações e penalidades, tá? Vamos falar a diferença deles, o que é infração, o que é penalidade, a diferença dos dois, os conceitos e suas definições. Vamos lá, o que é infração de trânsito? Infração de trânsito é a inobservância, desobediência, a qualquer preceito da legislação de trânsito, das normas do CTB e do CONTRAN e as regulamentações dos órgãos executivos de trânsito. O que é penalidade? São sanções, as famosas punições, previstas pelo CTB, aplicáveis aos condutores infratores. Professor, não entendi nada do que você falou. Beleza, realmente, na escrita assim fica muito difícil, mas eu vou colocar um exemplo. Presta atenção nesse exemplo, para você guardar esse exemplo com você, que você vai conseguir saber diferenciar infração de trânsito e de penalidade. Presta atenção para tudo que você está fazendo. Vamos lá. O que é infração de trânsito e o que é penalidade? Galera, vamos colocar um exemplo na casa de vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Vamos dar exemplo que você tem uma casa, tá? E você tem um filho. E você fala pro seu filho que esse filho não pode subir no sofá. Você fala para ele, não pode subir no sofá, tá? Não pode subir no sofá. Se você subir no sofá, eu vou tirar o seu celular. Vou dar um exemplo, tá? Não pode subir no sofá. Se você subir no sofá, eu vou tirar o celular. Isso é uma infração de trânsito, tá? O que é infração? Não pode subir no sofá, tá? Não pode subir no sofá. Isso é uma infração de trânsito. Aí o que acontece? Seu filho vai e sobe. Ele subiu no sofá. O que você vai fazer? Você vai tirar o celular dele. O que você fez ali agora? Você penalizou ele. Então, a penalidade é o quê? Era ficar sem o celular. E como ele tinha feito a infração de trânsito, você aplicou a penalidade nele. Então, deu para entender? Infração de trânsito é algo que o CTB cria, tá? Que você não pode fazer. E aí você vai e faz. Aí lá vem o agente de trânsito e te multa, te penaliza, tá? Porque você fez algo que não podia ser feito. Por isso que eu dei esse exemplo do menino que sobe no sofá. Ele não poder subir no sofá é uma infração de trânsito e ele subiu, ele fez uma penalidade, você vai e aplica essa penalidade. Deu para entender, galera, a diferença de infração de trânsito e penalidade? Tem que ir para a prova sabendo a diferença, tá? Tem que ir para a prova. Por isso eu coloquei aqui, ó, infração de trânsito, a infração criada, tá? Criou uma infração. Vamos dar um exemplo? Proibido estacionar, tá? Que tem um desenho aqui. Proibido estacionar é uma infração de trânsito. Você não pode estacionar ali. Você vai e estaciona. Aí vem um agente e te multa, tá? Por quê? Porque você estacionou no local que não é permitido. Acho que só essa explicação valia um like nesse vídeo, hein? Vamos lá para o nosso próximo. Continuando falando de penalidades aqui, galera, ó. Qual que é a responsabilidade pela infração, tá? Quem que leva a responsabilidade pela infração agora que você sabe o que é a infração? Vamos lá. A responsabilidade pode ir para o proprietário do veículo, pode ir para o condutor do veículo, pode ir para o embarcador do veículo e pode ir também pelo transportador do veículo, tá? Presta atenção, proprietário do veículo, condutor, da pessoa que embarcou a carga, da pessoa que transportou a carga. Professor, não entendi nada. Vamos lá que a gente vai falar um por um, separadinho, para você entender. Vem cá. O que é proprietário do veículo, professor? Proprietário do veículo sempre será o responsável pecuniário. O que é pecuniário, galera? Dinheiro, tá? O responsável por pagar, ou seja, por pagar a multa. Essa responsabilidade é exclusiva do proprietário do veículo. Galera, como que funciona essa questão do proprietário do veículo? Vamos dar um exemplo, tá? Vamos dar exemplo. Vamos dar exemplo que você tem um carro que está no seu nome. Aí a sua mulher ou seu marido pega o seu carro e aí ele passa no radar, tá? Ele passa no radar que era de 50 por hora, ele foi e passou 80 por hora.
Quando ele aconteceu isso, ele passou por esse radar, o radar ele tira uma foto da placa do veículo. O radar não sabe quem está dirigindo, ele não sabe quem está conduzindo ali. Aí o que ele faz? Ele vai mandar a multa para o proprietário do veículo, porque ele não sabe quem está dirigindo. Então o que ele quer fazer? Ele vai tirar a foto da placa, vai achar o dono do veículo e vai mandar essa multa para ele. Isso caracteriza a multa do proprietário do veículo. Deu para entender? Vamos lá para o próximo. Agora falando do condutor do veículo. Como vai funcionar falando do condutor? Ó, quando não é o proprietário, é responsável pelas ações praticadas na direção do veículo. Então vamos dar o mesmo exemplo que eu te falei. Ou sua mulher ou seu marido pega seu carro, só que em vez dele passar no radar, ele ultrapassa em local que não era permitido e pelo azar dele, a PRF estava atrás. Aí a PRF sai e dá jogo de luz para ele, mandando ele parar. Ele ou ela, para o veículo e lá a PRF vai identificar o condutor. Mesmo o carro estando no seu nome, a PRF vai identificar o condutor e mandar a multa diretamente para ele. Aí sim a multa caracteriza a multa do condutor. Se fosse num radar, o radar não tinha como saber se era do condutor ou do proprietário. Ele manda direto para o proprietário. Neste caso, se a PRF parou, se algum agente de trânsito parou você, aí essa multa vai ser aplicada para o condutor do veículo, a pessoa que estava dirigindo. Deu para entender? Vamos lá para o próximo. Falando agora do embarcador. O que é embarcador, professor? Pela irregularidade da carga transportada, quando a mesma pertencer a um único embarcador. O que é embarcador, galera? Embarcador é a pessoa que embarca a carga, tá? Geralmente de empresa. Vamos supor que você tem um caminhão e você faz, vamos dar um exemplo. Você faz um frete e você vai e pega a carga em algum lugar. A pessoa que embarcou a carga no seu caminhão, ela tem responsabilidade pela carga. Se tiver carga a mais, se tiver a carga errada ali. Porém, ela só tem essa responsabilidade se ela pertencer a um único embarcador, ou seja, o cara que transporta, ele transporta só para um embarcador. Se ele transportar para 2 ou mais, aí a multa vai para o transportador da carga, que eu já vou falar para você agora. Então, a multa só vai para o embarcador, para a pessoa que embarcou a carga, se a pessoa que transporta, tá? Ela transportar só para essa pessoa, só para esse embarcador. Se essa pessoa que transportar para 2 ou mais, aí a multa vai para ele, que a gente vai ver agora o transportador. Olha aqui, como eu já falei para vocês, a responsabilidade será do transportador quando houver mais de um embarcador. Isso é, quando o veículo levar cargas de pessoas diferentes, tá? Então foi o que eu falei. Tá levando com um embarcador só? A multa, se acaso acontecer, vai ser do embarcador. Tá levando mais de uma embarcação, são vários produtos de 2 embarcadores ou mais, a multa vai para o transportador. O que vai cair na prova sobre isso, galera? A diferença de transportador e embarcador. Pode cair a diferença dos dois, ou pode cair, eles podem inverter, falando que a multa vai para o embarcador se ele tiver com uma carga, ou se ele tiver com 2, para confundir a cabeça de vocês. Mas não confunda, se o transportador estiver levando uma carga só, a carga única de um embarcador, a multa vai para o embarcador. Se ele estiver levando 2 ou mais de várias pessoas, de vários embarcadores diferentes, a multa vai para o transportador. Sabe? Aprenda a diferenciar isso aí para você não errar essa questão de bobeira, tá? Vamos lá para o próximo. Continuando infrações e penalidades, vamos falar do famoso AIT. Professor, o que é AIT? Auto de infração de trânsito, tá? Ocorrendo a infração prevista pelo CTB. O que é CTB, galera? Código de Trânsito Brasileiro. Será lavrado o auto de infração. O que é lavrado, professor? Lavrado, escrito, tá? Será escrito o auto de infração de trânsito no que constará. Ou seja, quando algum agente de trânsito for te multar, tem que ter os requisitos naquela multa ali, tá? Não pode estar faltando algum desses requisitos que eu vou te mostrar agora. O que vai ter? A tipificação da infração cometida, ou seja, qual infração que você cometeu. Tem que ter o local que aconteceu isso, tem que ter a data e a hora do cometimento da infração, tá? É obrigatório. Tem que ter a identificação do seu veículo, a placa, tem que ter a identificação do agente fiscalizador, ou seja, da pessoa que te multou, e tem que ter o prontuário e a assinatura do condutor, se possível. Questão de prova isso aqui, tá? Ele vai falar que o prontuário e a assinatura do condutor é obrigatório. E não,
tá? Não é obrigatório. O prontuário e a assinatura do condutor é, se possível, se o agente de trânsito conseguir. Porque às vezes você pode levar uma multa e você vai falar que você não quer assinar. Beleza, se você não assinar não vai dar nada, a multa vai continuar chegando, vai chegar de qualquer jeito na sua casa. A diferença é que você só não vai comprovar que você estava ali na hora, mas de qualquer jeito a multa vai chegar, você assinando ou não, mas é direito do condutor se ele quer assinar ou não. Então por isso que eles colocaram, tá? Se possível. Mesmo exemplo do radar, se o radar pega você, ele não tem como pegar a sua assinatura, tá? Por isso que é se possível, questão de prova que é isso aí, falando que é obrigatório, mas não é, tá? É se possível, beleza? Vamos lá pro próximo. Vamos saber, galera, a diferença de autoridade de trânsito e de agente da autoridade. Professor, tem diferença? Tem, galera, tem diferença, vamos explicar agora. O que é a autoridade de trânsito? A autoridade de trânsito é o dirigente máximo de órgão ou entidade executiva de trânsito componente no SNT. O que é SNT? Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, galera, é o que comanda o Detran, tá? O manda-chuva do Detran, do órgão especializado de trânsito. É o cara lá em cima, é a autoridade de trânsito. É ele que sentencia as multas, tá? A gente tem mania de falar que o policial me multou. O policial não te multou, não. O policial te notificou. Quem vai multar é a autoridade de trânsito, tá? Simplesmente o agente de trânsito, o agente da autoridade, ele notifica a multa, passa para a autoridade de trânsito vai olhar, vai ver se está tudo certinho e ele sim bate o martelo e confirma a sua multa. Então a autoridade de trânsito é o dirigente máximo do órgão ou entidade de trânsito, tá? O que é agente da autoridade ou agente de trânsito, tá? O que é essa pessoa? É uma pessoa civil ou policial militar credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo ou patrulhamento. Então, ou seja, a autoridade de trânsito fica lá de boa, no ar-condicionado, tranquilinho, só recebendo as multas e aplicando elas. Já o agente da autoridade ou agente de trânsito, ele sim está nas ruas, fiscalizando, patrulhando, tudo que está acontecendo ali, notificando, e ele notifica no final do dia. Tô dando só um exemplo, tá? No final do dia ele vai e manda para a autoridade de trânsito, e a autoridade de trânsito vai olhar, ver se está tudo certinho e vai carimbar a multa para você. Deu para entender? O que vai cair na prova sobre isso aqui? A diferença dos dois, tá? Diferença de autoridade de trânsito e agente de autoridade. Geralmente as provas do Detran eles gostam de inverter. Então eles colocam que o agente de autoridade é o dirigente máximo, eles colocam que a autoridade de trânsito é uma pessoa civil ou policial militar credenciada pela autoridade de trânsito. Toma cuidado, tá? Toma cuidado para não confundir esses dois, beleza? Seguindo pro próximo. Galera, vamos falar agora aqui para a parte mais importante, uma das mais importantes desse vídeo, tá? Que é penalidades e medida administrativa. Galera, tem uma dica importantíssima para vocês, para te passar, para vocês nunca mais errarem questões de penalidade e medidas administrativas, tá? Que eu tenho no meu conteúdo pago. Se vocês não sabem, eu tenho um curso que é a Prova 3.0. Nesse curso eu tenho módulos, tá? Que são dicas para você na hora da sua prova. Tem muita dica lá. É um curso só com dicas para você na hora da sua prova. E tem uma dica que eu coloquei no curso, que é conteúdo pago, que eu vou passar de graça para você, porque você chegou até agora nesse vídeo. Então, se sinta privilegiado. Antes de passar essa dica, deixa eu só falar para vocês aqui, ó. O que é penalidades, galera? Advertência por escrito. Opa, pera aí, deixa eu só voltar aqui. Agora sim. Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da PPD, cassação da CNH, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Galera, a gente vai ver agora, tá? Daqui a pouco, depois desse slide, um por um desses aqui, tá? Porque são os mais importantes. Sobre medidas administrativas, que é retenção do veículo, remoção, recolhimento da habilitação, recolhimento do documento do veículo, recolhimento de animais, transbordo excesso de cargas e realização do teste de alcoolemia, a gente não vai ver agora, vamos ver no próximo vídeo, tá? Porém, nesse vídeo a gente vai ver todos esses aqui que são os mais importantes, tá? Só lembrando, galera, uma das coisas que eu falo no meu curso, que eu tô passando também, que é uma dessas dicas que eu tô passando no meu curso, que eu vou passar para vocês de graça, é que segundo o CTB, a apreensão do veículo não existe mais, tá? Então podemos ignorar a apreensão da nossa lista das coisas que temos que fazer na prova, porque a apreensão não existe mais. Guarda isso. Caiu qualquer coisa, qualquer alternativa falando de apreensão, já pode ignorar que ela não existe mais.
Qual que é a dica que eu quero passar para vocês? O que o Detran vai colocar na prova, galera? Ele vai colocar para você diferenciar penalidade de medida administrativa. Ele vai colocar assim, suspensão do direito de dirigir é uma penalidade ou é uma medida administrativa? É isso que ele vai colocar. Ele vai colocar assim, qual das alternativas abaixo são penalidades? E você tem que saber a diferença de penalidades. Vou te dar uma dica, presta atenção. Você não precisa guardar todos esses nomes aqui, tá? Não precisa guardar. O que você precisa guardar? Isso aqui que eu vou falar para vocês agora. Anota. Todos que começarem com R ou com T são medidas administrativas. Vou repetir. Todos que começarem com R ou com T são medidas administrativas. O restante será penalidade. Retenção do veículo começa com R, remoção começa com R, recolhimento começa com R, recolhimento do documento começa com R, recolhimento de arrimais começa com R, transbordo de excesso de carga começa com T, realização do teste de alcoolemia começa com R. Todos que começarem com R ou com T vão ser medida administrativa. Os demais serão penalidades. Olha para mim agora, foca aqui no meu olho, presta atenção. Se na questão falar assim, advertência por escrito, é uma penalidade ou uma medida administrativa? É uma penalidade. Transbordo do excesso de carga, é uma penalidade ou é uma medida administrativa? É uma medida administrativa. Retenção do veículo, é uma medida administrativa ou é uma penalidade? É uma medida administrativa. Cassação da CNH, é uma penalidade ou é uma medida administrativa? É uma penalidade. Eu acho que só essa dica mereciam curtir, mereciam compartilhar esse vídeo no grupo da sua autoescola, porque, galera, vai ajudar muita gente só essa dica que eu passei para vocês aqui. Vamos lá para o nosso próximo. Vamos falar agora de todas as penalidades, tá? Começando por advertência por escrito. Professor, o que é advertência por escrito? Trata-se de uma punição com efeito educativo. A penalidade da multa pode ser convertida por advertência por escrito se a infração cometida for leve ou média ou o infrator não for reincidente nos últimos 12 meses. Então, o que é, galera? Infração, advertência por escrito nada mais é que um jeito de educar o condutor e ele não precisar pagar a multa. Vamos supor que ele, sei lá, vamos dar um exemplo, vai. Você está andando com seu carro e aí você buzina no local. Quando você vai ver, você buzinou na frente de um hospital e pelo teu azar tinha uma polícia, tinha um agente fiscalizador bem na sua frente. Ele viu e te notificou, infração leve. Aí você fala, nossa, putz, levei essa infração, não queria levar, tá? Aí você vai, quando você for ser julgado, vamos dizer assim, você fala, não, mas só foi uma buzinada, foi sem querer, não vou fazer mais. Aí a autoridade de trânsito vai olhar e ele vai ver os requisitos. Ele foi infração leve ou média? Foi infração leve. Ele não foi reincidente nos últimos 12 meses? O que é reincidente? Se ele fez a mesma infração nos últimos 12 meses. Não, ele não fez essa infração. Beleza, vou converter essa multa leve para advertência por escrito. Você não vai precisar pagar nada e não vai cair a pontuação na sua carteira. Deu para entender? Só pode advertência por escrito se a infração cometida for leve ou média e se ele não foi reincidente na infração que ele fez nos últimos 12 meses. Galera, sendo sincero, muito raro da autoridade converter isso aí, tá? Muito raro, mas não tô aqui para julgar ninguém, tá no CTB, então eu tenho que mostrar para vocês. Vamos lá para nossa próxima penalidade? Vamos falar agora, galera, da multa, né? Clássica demais, conhecida por todos, a famosa multa. As multas são penalidades aplicadas para todos os tipos de infrações, ficando registradas no prontuário do condutor infrator, que será penalizado com pontuação da CNH e o valor a ser pago conforme a natureza da infração. Quais são as naturezas? Natureza leve, natureza média, natureza grave e natureza gravíssima. Quais são as pontuações? 3, 4, 5, 7. Galera, tem que ir para a prova sabendo as pontuações. 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 7. Leve, média, grave, gravíssima, leve, média, grave, gravíssima. Tem que decorar, porque na prova vai cair essas pontuações e às vezes vocês vão errar. Mas claro que eles não vai cair tão simples assim. Sabe o que eles vão colocar na sua prova? Vão colocar assim, qual é o valor da pontuação se o condutor perder 2 infrações médias?
qual é o valor da pontuação se o condutor perder uma infração média e uma infração grave. Eles vão colocar essas continhas de matemática para confundir a mente de vocês. Então tem que saber 3, 4, 5, 7, leve, média, grave e gravíssima. Beleza? Os valores. Infração leve, R$ 88,38. Infração média, R$ 130,16. Infração grave, R$ 195,23, R$ 195,23. E a infração gravíssima, R$ 293,47. Beleza? Só lembrando que esses valores são atualizados na tabela do EFIR, mas, para a alegria de vocês, não precisa saber valores das multas, tá? Porque isso aqui raramente cai em prova, pelo menos eu nunca vi caindo em prova ainda, tá? Tem bastante tempo, sou instrutor e nunca vi isso aqui caindo em prova. O que você tem que saber é as pontuações, isso sim você tem que saber, beleza? Vamos lá pro próximo? Continuando falando das multas, vamos falar dos fatores agravantes das multas, tá? Para infrações gravíssimas poderá ser aplicado o fator agravante, que irá aumentar o valor da multa, mas não irá interferir na pontuação registrado do condutor infrator, que será sempre de 7 pontos. O fator agravante poderá multiplicar-se para o valor de 2, 3, 5, 10, 20 e 60 vezes, tá? Quer dizer o que, galera? O que é o fator agravante? Tem algumas multas, se você fizer essas multas, elas vão dar fator agravante. Esse fator agravante pode ser 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 60 vezes, podendo ser até 120 vezes o valor da multa. Então, basicamente é o quê? É o 290 e pouco que a gente viu lá, vezes 5, vezes 10, vezes 20. Porém, isso vai multiplicar o valor da multa, o valor em dinheiro. A pontuação sempre vai ser 7. Ou seja, vamos supor que você levou um fator agravante 10. Você vai pagar 10 vezes o valor da multa, que é de 290 e pouco, vai pagar 2.900 e cacetada. Porém, a pontuação vai ser 7. Deu para entender isso? Beleza. Não vou falar quais são as multas de fatores agravantes, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal falando de infrações e penalidades, tá? Procura no meu canal, tem um vídeo falando de infrações e penalidades, lá eu especifico todas essas multas. Então, não vou falar porque para o nosso vídeo não ficar longo, eu também já tenho um vídeo aí, baita de um vídeo aí, deu bastante trabalho fazer ele, que já tá no nosso canal, beleza? Vamos lá, desconto de 20% para as multas pagas até o vencimento. Então você cometeu uma multa aí, se você pagar até o vencimento, você ganha 20% de desconto, beleza? Falando da FUNSET, 5% é repassado para o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, que é a famosa FUNSET. Ou seja, da sua multa, 5% tem que ir para a FUNSET, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. Ou seja, aquelas placas educativas, aquelas campanhas sobre educação de trânsito, vai tudo para a FUNSET, que são 5%. Pela lógica, né? Porque a realidade não é isso, mas é o que está no CTB. Vamos lá para o próximo. Continuando falando de multa aqui, galera, vamos falar de multa por excesso de velocidade, tá? Vamos lá. Se você tiver aí acima de 20% da velocidade da via, você vai levar uma infração de natureza média. Se você tiver na máxima entre 20% e 50%, vai levar uma infração de natureza grave. Se você tiver acima da máxima, acima de 50%, você vai levar uma infração gravíssima, com fator agravante 3 vezes, mais suspensão do direito de dirigir. Galera, tem uma continha que a gente faz, porque vai cair na hora da sua prova, você tem que saber fazer essa continha, que é basicamente isso. Eu tirei uma foto aqui, ó, só para vocês entenderem, tá? Olha aqui, vamos basear que a velocidade que a gente está tentando calcular é de 80 km por hora. Então, o que você vai colocar aqui para você conseguir fazer essa conta? Olha aqui, você vai escrever lá 80 e vai colocar vezes 20. Vamos colocar aqui para a gente saber a velocidade máxima com 20% a mais da velocidade se fosse 80 km por hora. Então, para a gente saber o que é 20% de 80 km por hora, a gente pega 80 vezes 20, tá? Que é o 20%, a gente elimina os zeros, sobra o 8 e sobra o 2. A gente multiplica 8 vezes 2. 8 vezes 2 dá 16. A gente sabe que 16 km por hora é 20% de 80 km por hora. Aqui o que a gente faz? A gente pega esse 16 e soma com 80. Dá no total de 96 km por hora. Então, se eu tiver a 96 km por hora numa via de 80, eu vou levar uma infração média. Beleza?
Vamos lá fazer a continha agora de entre 20 e 50. A mesma coisa, vamos colocar 50 que é o maior, né? Mesmo jeito, tá? 80 km por hora da velocidade vezes 50% da via. Elimina os zeros, 8 vezes 5 dá 40. 40 km por hora, eu sei que é 50% da velocidade máxima permitida. Pego 40, multiplico com 80, dá 120 km por hora. Se eu andar a 120 km por hora, de 97 no caso, né? De 97 a 120, por que 97? Porque 96 até 96 é média. Então, automaticamente, de 97 a 120 é infração de natureza grave, tá? Acima de 50, eu nem preciso fazer a conta, né? Porque se até 120 é grave, 121, no caso, acima de 120, é gravíssima, tá? Além de ser gravíssima, fator agravante 3 vezes mais suspensão. O que é fator agravante? Vai multiplicar a infração gravíssima em 3 vezes mais suspensão do direito de dirigir, que a gente vai ver agora, tá? Por isso eu coloquei essa carinha aqui, ó. Feliz por fora, porque você tá correndo pra caramba, tá se achando o Toretto, e triste por dentro, porque você vai ter que levar, porque você vai pagar uma multa aí quando chegar em casa. Vamos lá pro próximo? Falando agora da suspensão do direito de dirigir, a penalidade aplicada com a finalidade de retirar do condutor infrator por prazo determinado o seu direito de dirigir. Poderá ser aplicada quando o infrator atingir no período de 12 meses as seguintes contagens de pontos. Quais as contagens, professor? Vem cá. 20 pontos caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação. 30 pontos caso constem uma infração gravíssima na pontuação. Ou 40 pontos caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Ou seja, você vai perder a CNH aí por um tempo, né? Vai ser suspenso o direito de dirigir. Se no caso, se você cometer 2 infrações gravíssimas ou mais, quando você atingir 20 pontos, já era. Perdeu o seu direito de dirigir. Tudo isso dentro de um ano, tá? Se você tiver uma infração gravíssima só, perdeu 30 pontos, já era, dentro de um ano. E se você não tem nenhuma infração gravíssima, você perder 40 pontos dentro de um ano, você vai perder a sua... Perder não, vai ser suspenso o seu direito de dirigir. Tem mais determinações aqui, olha aqui, ó. Cometer algum tipo de infração gravíssima, alguns tipos, tá? Tem infrações gravíssimas específicas, se você cometer ela, já vai direto o seu direito de dirigir suspenso. Não vou falar, porque eu já falei no vídeo de infrações e penalidades. E se você cometer algum tipo de infrações com fatores agravantes, mesmo esquema, tá? Tem algum tipo de infração, alguns tipos de infrações com fator agravante, se você cometer o seu direito de dirigir suspenso na hora, que eu também não vou comentar porque está no vídeo de infrações e penalidade. O prazo da suspensão será de no mínimo 1 mês e no máximo 12 meses. E se for reincidente, ou seja, se você cometer a mesma infração dentro de um ano, pode ser no mínimo de 6 e no máximo 24 meses, tá? Então, a suspensão pode ser de 1 mês a 12 meses. Se você for reincidente, pode ser de 6 a 24 meses. Não confunda a suspensão de direito de dirigir com a cassação da CNH. Cuidado, a gente vai ver agora a cassação da CNH, mas não confunda. Suspensão de direito de dirigir vai ser suspenso por um tempo, depois você volta com a sua carteira. Já a cassação não é assim que funciona. Vem cá ver. Vamos falar aqui, ó, da cassação da PPD ou da ACC provisória. Presta atenção que eu não estou falando da definitiva, sim. Não estou falando da definitiva, mas da provisória. Tanto da PPD, que é a permissão para dirigir, tanto da ACC provisória, tá? Ocorrerá quando o condutor cometer qualquer infração grave ou gravíssima e quando ele for reincidente nas infrações médias. Então vamos lá, presta atenção, galera. Eu sou instrutor, eu dou aula, práticas também, e galera, o que tem de aluno meu que faz aula comigo, passa, consegue tirar habilitação, passa 6, 7 meses, volta para fazer comigo de novo. Por quê? Porque perdeu a PPD. Tá? Perdeu a provisória. Como assim perdeu, professor? Vocês não estão ensinando os seus alunos certo? Não, não é nem isso. A maioria deles é o quê? O veículo está no nome deles, eles vai e emprestam o veículo dele para outras pessoas, tá? Para outras pessoas, e as pessoas cometem infração de trânsito. A multa vai para quem? Vai para o condutor do veículo, vai para o proprietário do veículo, dependendo da multa. E aí que a pessoa perde, tá? Então, no seu tempo de PPD, você não pode cometer nenhuma infração grave e nenhuma infração gravíssima. Cometeu grave, perde a PPD. Cometeu gravíssima, perde a PPD.
For reincidente nas infrações médias, o que é reincidente? Sofrer 2 infrações médias ou mais. Cometeu 2 infrações médias ou mais, também vai perder a PPD. Professor, e se eu cometer uma leve? Bom, o CTB não fala nada de infração leve, então, pela lógica, você pode sofrer quantas leves você quiser, que não dá nada. Cometeu... Aí, professor, e se eu cometer uma média? Também pelo CTB não fala nada. Cometeu uma média, não dá nada. 2 médias ou mais, aí sim você vai perder. Cometeu uma grave, vai perder. Cometeu uma gravíssima, vai perder também. A reabilitação poderá ocorrer a qualquer tempo. Questão de prova. O Detran vai colocar que a reabilitação poderá ocorrer depois de 2 anos. E não, você perdeu a PPD, tá? Não é CNH. Você perdeu a PPD ou a CC, você pode fazer ela a qualquer tempo. Perdeu hoje, já pode amanhã começar o seu processo de novo e deverá fazer todos os exames, tá? Professor, mas eu terminei semana passada. Não importa, vai ter que fazer tudo zero. Exame médico, exame psicológico, aula teórica, aula prática, tudo do zero, beleza? Vamos falar agora sobre a cassação da CNH. Já a cassação da CNH é diferente, tá? Olha aqui, presta atenção. Ocorrerá quando o condutor dirigir estando com o direito de dirigir suspenso. Então você está suspenso do direito de dirigir. E aí, pelo seu azar, a polícia te para. E aí a polícia vê, o órgão fiscalizador vê que o seu direito de dirigir está suspenso. Ele vai e vai perder, você vai perder a sua CNH. Sua CNH vai ser cassada, tá? Quando for condenado judicialmente por delito de trânsito, um crime de trânsito aí, beleza? Dirigir alcoolizado e atropelar alguém, crime de trânsito, vai perder a CNH. E quando for incidente nas infrações, que eu não vou comentar as infrações também, para o nosso vídeo não ficar longo, porque eu tenho vídeo falando de infrações e penalidades. A reabilitação poderá ser feita somente a partir de 2 anos, após 2 anos aí do cometido. Aqui sim, tá? Questão de prova, o Detran adora colocar isso aí para confundir a cabeça de vocês. Cassação da PPD ou da CC provisória, perder um dia, no outro dia já pode fazer. Cassou a sua CNH, você só pode fazer depois de 2 anos, beleza? E pra gente finalizar esse belo vídeo com chave de ouro, vamos finalizar falando da frequência em cursos de reciclagem. O condutor poderá ser obrigado a frequentar cursos de reciclagem quando tiver o direito de dirigir suspenso. Então, ou seja, você perdeu o direito de dirigir, se o direito de dirigir for suspenso, você vai ter que fazer um curso de reciclagem. Quando ele se envolver em um acidente grave, tá? Mas presta atenção, isso aqui só vai acontecer quando ele envolver um acidente grave e quando for condenado pela autoridade de trânsito, tá? Quando expor a risco potencial à integridade de outrem, então, quando ele está fazendo manobras perigosas, manobrando ali algo que a autoridade veja que ele necessita fazer um curso de reciclagem, a autoridade vai mandar. Quando for considerado infrator contumaz, o que é um infrator contumaz? Um infrator rotineiro, um infrator que faz várias vezes aquela mesma infração. Tá passando várias vezes no sinal vermelho, tá fazendo várias vezes, empinando a moto, dando cavalinho de pau, fazendo coisas várias vezes a mesma infração. Aí a autoridade de trânsito vai mandar ele fazer o curso de reciclagem. Quando ele for condenado por delito de trânsito, então ele dirigiu alcoolizado, crime de trânsito. Quando ele for condenado por crime de trânsito, ele vai ter que fazer o curso de reciclagem também. Só lembrando que esse curso terá carga horária de 30 horas aulas. Não é 30 horas corridas, é 30 horas aulas, tem diferença, tá? 1 hora normal tem 60 minutos. 1 hora aula tem 50 minutos. Então, se a gente for converter isso aqui, vai dar 25 horas e alguns quebrados ali, beleza? Galera, não vai embora não. Vou deixar 2 vídeos aqui para vocês dar uma olhada. Primeiro de vídeo de cima, vou deixar a aula completa de legislação parte 1, de onde que tudo começou, beleza? Então maratona legislação de trânsito, porque vai ser muito importante para você. E esse vídeo aqui de baixo, vou estar deixando para vocês o resumão de legislação de trânsito. Se você não gosta muito de assistir esses vídeos longos, tem esse resumo aqui que fala basicamente de tudo que eu vou falar nesse curso de legislação. Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima.